Graça e paz, igreja do avivamento. Podem se sentar. Que honra poder estar aqui. Que coisa muito, muito, muito boa. Muito bom nós estarmos juntos, e nós pedimos sempre a Deus essa oportunidade, porque a geografia nos distancia muitas vezes, né? Não podemos estar sempre juntos, mas eu quero dizer que, como o pastor falou, nós não somos ilhas, nós estamos conectados, nós fazemos parte do território do Deus Altíssimo, daquele que nos escolheu fazer santo e trazer a santidade dele para essa terra. E estamos aqui conectados, sim. A visão celular no modelo dos 12 nos conectou e nos trouxe para ver que nós não somos sós. Nós caminhamos juntos e temos uma bela conquista. Nós trazemos a todos o abraço do apóstolo Renê Terranova e Ana Marita Terranova, para cada igreja aqui representada, para cada célula aqui representada, para cada família aqui representada, cada ministério, né? Representado aqui neste lugar. Nós trazemos o abraço, como também trazemos o abraço do Miss Santarém, para todo esse povo de Deus aqui reunido. E nós temos a certeza que Deus separou esses dias para algo sobrenatural na sua vida e através da sua vida. Eu quero lhe dizer que você não está à toa nessa terra, nem está só por você. O objetivo de Deus aqui na terra, aqui no ano de 2023, não é só a sua vida. A sua vida é importante, mas o que Deus quer fazer através dela é maior do que você possa imaginar. Então que esses dias, esse destravar, esse virar de chave de Deus, alcance o seu entendimento com muita unção e sabedoria. Amém? Aleluia. Graça e paz, Marituba do avivamento. Eu recebo em nome de Jesus. É uma alegria estar aqui novamente. Pode baixar, meu irmão, que eu tenho um amplificador na garganta. Senão o povo vai sair com 10 minutos daqui. Quando eu tiver 10 minutos falando, o povo sai, porque está com o ouvido já cansado. Pode baixar mais. Isso. Olha como ficou agradável agora. Ficou ou não ficou? Ficou ou não ficou? E ó, até o povo lá do outro lado da rua já está ouvindo. Queridos, é uma alegria, uma honra poder estar aqui todos os anos. Eu já não sei nem quantos anos faz que a gente vem aqui todo ano. Desde 2012 que eu venho todos os anos. Olha, eu acho que eu venho mais aqui do que eu vou em Santarém. É brincadeira, eu moro em Santarém. Nós estamos, hoje a gente estava falando disso, e um pouquinho antes de entrar eu recebi uma chamada de vídeo que eu não posso recusar. Meus 2 netinhos mais novos ligando de vídeo. Imagina a saudade que eu estou. Nós já estamos fora de casa 16 dias. Nós aproveitamos, porque para sair de Santarém e percorrer todas as igrejas que nós damos cobertura, nós temos que passar vários municípios. E dessa vez nós deixamos de fora 7 municípios que estão debaixo da cobertura de discípulos nossos, mas que queriam, não, para uma noite aqui. Aí o senhor viaja para a próxima cidade, para uma noite lá. Aí a gente ia ficar 20 dias, né, sem voltar em casa. Aí a gente cortou as cidades onde tem igrejas dos nossos discípulos, e fomos só nas cidades onde nós temos discípulos. Então, nós saímos de Santarém na sexta-feira, dia 3, 5 horas da manhã, e chegamos em Parauapeba, 7 da noite, né? Andamos bem, a estrada está boa, graças a Deus,
E é até uma forma de eu incentivar vocês a estarem em maio conosco lá. Dias 10, 11 e 12, nós vamos estar comemorando 30 anos de Mir Santarém, e o apóstolo Renê vai estar lá conosco, e o apóstolo Gilmar Brito vai ser o levita que vai estar conosco. Vai virar um congresso aquilo lá, né? Mas são nossos convidados, está dando para ir de carro, está dando para ir de van, está dando para ir de ônibus, está dando... Rapaz, tem gente que vai de pop, de bis, dá para ir. Eu não sei quantos dias vai levar, mas dá para ir. Eu vou experimentar e vou mandar notícia para vocês na volta agora. Eu vou tentar fazer Belém, Santarém em um dia só, para ver quantas horas dá, né? Porque eu acredito que dá para chegar. Então eu fui para Paraopebas, de Paraopebas eu fui para Rondon do Pará, de Rondon do Pará eu fui para Tucuruí, voltei para Jacundá, voltei para Marabá, e de Marabá eu vim direto para cá. E agora nós fizemos o culto de avivamento ontem, vamos estar com vocês aqui no congresso esses 3 dias, e segunda-feira cedinho, antes do sol levantar, a gente já está na estrada para poder ganhar tempo, não pegar esse trânsito. Irmãos, eu saí lá de perto do Castanheira 5h31 da tarde. Eu estava dentro do carro 5h30. Eu cheguei aqui 7h30 da noite. 2 horas para fazer 14 quilômetros. É mais rápido chegar em Santarém. Mas eu acredito o seguinte: não quero atacar ninguém, mas também não quero defender ninguém. Mas a gente tem que olhar com os olhos da fé. Um dia tudo isso vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque se a gente ficar amaldiçoando, vai ser pior. A gente tem que abençoar. Um dia tudo isso vai valer a pena. Vai ter um corredorzão de ônibus lindo, maravilhoso, tudo no ar-condicionado, o trânsito fluindo de tudo quanto é jeito. Vai ser uma bênção. Uma bênção. E para quem... Eu conheço essa realidade, porque a gente conversa com muitas pessoas quando a gente vem aqui. Nós sabemos que muita gente depende desse trânsito da BR todos os dias, para ir de Marituba até Ananindeua ou até Belém, né? Então tudo isso vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Tem horas que a gente não consegue acreditar, né? Mas vai valer a pena. Toda vez que você passar, faça que nem eu. Isso vai ser uma bênção, isso aqui... O mar está abrindo, rapaz, e eu fico, às vezes as pessoas leem aquela passagem ali de Moisés e fazem um negócio assim muito rápido, né? Tchum, abriu. Mas deve ter sido um barulho, que deve ter judeu que quis voltar para o Egito dali. Não, agora imagina entrar, pisar no chão seco, e de um lado um paredão de água, do outro lado outro paredão de água. Imagina o barulho que aquilo fazia. E alguns dizem que era um vento impetuoso que mantinha o caminho aberto. Aí o barulho era maior ainda. Então, como o Renan pediu, está aí contada a aventura, tá? E eu amo dirigir, e enquanto eu dirijo eu fico orando, enquanto o povo dorme eu oro. Eu também durmo, mas eu só durmo na reta, na curva eu acordo, aí não acontece nada. Não durmo não. Eu dirijo há muitos anos na estrada e nunca dormi não. E não vou dormir, em nome de Jesus. Deus tem me dado uma graça. O maior período de horas que eu já dirigi direto, eu dirigi 17 horas direto, sem cansar, tranquilo, graças a Deus. E
para mim é uma alegria. E essa é a nossa forma de servir a Deus e de expressar o amor de Deus. Imagina que mesmo que a gente quisesse fazer em menos tempo essas cidades, se não for de carro não tem como ser. Nós não temos trem. E de avião só se você fretar um avião para ir pousando nas pistas dos fazendeiros, porque nem toda cidade tem aeroporto. Quem sabe um dia, né? Em nome de Jesus. Mas, por enquanto, é o que nós podemos oferecer, e a gente faz isso com muito amor, faz com muito carinho, porque Deus nos chamou para isso. E Deus nos chamou aqui para falar nesse congresso municipal da visão celular no modelo dos 12. E eu quero compartilhar uma palavra com você essa noite sobre essa origem, porque a visão é celular, mas o discipulado é através dos 12. Amém? A visão é através das células. Agora, o discipulado acontece no modelo de 12. E eu quero lhe mostrar a origem de tudo isso, para que você possa entender juntamente comigo. Amém? Alguns, quando eu falo isso, ficam esperando eu contar a história de como começou isso no coração do apóstolo René. Mas a visão celular não nasceu no coração do apóstolo René. Então, conta a história, a origem é lá quando ele andou com o pastor César Castellanos. Não, a visão celular não começou no coração do César Castellanos. Foi quando o povo foi lá em Coreia do Sul conhecer aquele homem que escreveu vários livros sobre isso, o Dr. Shu, David Yong Shu, que na época que ele começou a fazer células e a escrever sobre isso, tem um livretinho que não sei se ainda é editado de forma impressa, mas você encontra ele em PDF na internet, chama Muito Mais do que Números, onde ele conta a história do crescimento explosivo. Mas a visão celular não começou na Coreia do Sul. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 12. Se vai fazer, faz direito, gente. Eu quero que você abra a Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 12. Vocês sabem fazer bonito. Gênesis, capítulo 12, verso 3. Abençoarei aqueles que te abençoarem, Abraão, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Antes de Deus prometer ou profetizar a igreja, ele fez uma promessa para Abraão, aonde ele aponta a bênção para a família. E a representação física de uma família na terra é a sua casa. Uma família pode morar, constituir lar em qualquer lugar. Às vezes embaixo da ponte, às vezes embaixo de uma lona amarrada num muro. Mas seja embaixo da ponte, seja uma lona esticada numa beirada de muro, aquilo para aquela família representa uma habitação. E o nome que a gente dá a uma habitação é casa. Então, quando Deus imaginou a bênção chegando na vida de cada ser humano, Ele mostrou para Abraão isso. E Ele
prometeu, ou ele abençoou Abraão, dizendo que cada ser humano seria alcançado com a bênção de Deus dentro da sua família e dentro da sua casa. Eu quero só já lhe remeter lá para o Novo Testamento, para no seu coração já fazer esse link. Olha, quando Paulo e Silas foram soltos dentro de uma prisão, o carcereiro se salvou debaixo de uma pergunta que ele fez para Paulo, e Paulo respondeu para ele em Atos 16:31: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e toda a tua casa. É por isso que muitas vezes, quando a pessoa se converte, a primeira resistência que ela recebe é dentro da própria casa dela, é dentro da própria família dela. Por quê? Porque o inimigo vem e levanta aquela resistência, aquela oposição, porque sabe que basta uma pessoa numa casa aceitar Jesus e a promessa vai se cumprir, a salvação vai entrar em toda aquela casa. Eu estava ouvindo anteontem, eu sentei com um apóstolo e ele estava contando a história dele para mim. O tio dele ganhou ele para Jesus, e ele falando, esse meu tio, ele odiava crente, ele rasgava a Bíblia. Os pastores iam lá visitar minha tia e ele botava os pastores para correr, senão ele batia, ele agredia os crentes. E aí a minha tia orou 22 anos 22 anos ela orou para esse meu tio se converter. E um dia ele pegou uma doença, pensou que ia morrer, e um pastor orou por ele, e o médico tinha dito que a enfermidade dele não tinha cura, e o pastor orou por ele, ele foi curado imediatamente, e ele entregou a vida para Jesus, e ele se tornou um plantador de igrejas. Ele era um homem milionário do gado aqui no Pará, e todas as terras aonde ele tinha uma sede numa fazenda, ao lado ele mandou construir uma igreja. E toda vez que ele ia naquela sede lá, ver como é que estava, administrar, recolher dinheiro, aquela coisa toda, ele ficava alguns dias na igreja que ele tinha construído, pregando, e ele ganhou quase todos os funcionários dele para Jesus. Mas a mulher dele orou 22 anos. E aí ele ganhou esse sobrinho dele. E esse sobrinho dele, irmãos, se tornou um missionário que abriu igrejas na Venezuela, na África, e ele se tornou o segundo homem de uma grande denominação no Brasil. Grande, ele era o segundo homem. Só o líder mandava mais do que ele. E ele era reconhecido dentro da diretoria executiva dessa denominação. Ele era reconhecido como o líder mundial da igreja, porque era ele que cuidava das igrejas, dos pastores, era ele que falava. E depois, então, de alguns anos, ele entrou na Visão Celular no Modelo dos Dojo, e hoje ele é um dos nossos apóstolos, né? Ele saiu dessa grande denominação, e um dia, quem sabe, ele vem aqui em Marituba comigo e vai contar esse testemunho aqui, e ele tem uma unção de milagres tremendo. Mas eu fiquei impactado com aquela história, porque é como eu estou contando para você: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse apóstolo, com 15 dias, a esposa dele aceitou Jesus. Depois ele ganhou o pai e a mãe dele para Jesus.
A mãe dele mora aqui no Pará até hoje, e ela frequenta uma igreja evangélica até hoje, está com 78 anos de idade. E eu falei, meu Deus, como a promessa de Deus se cumpre. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Por quê? Porque Deus disse para Abraão, ei, eu vou te abençoar, e através da bênção sobre a tua vida, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. A igreja está sendo convocada para essa última hora, e a visão celular faz parte dessa convocação de Deus para a última hora, de cumprir a promessa, de fazer o evangelho da salvação chegar em todas as famílias da terra. Hoje a gente vê diversas maneiras de pregar o evangelho, mas a gente vê que ainda funciona ir de casa em casa, bater de casa. Tem denominações que o evangelismo deles é só assim, eles não fazem outro tipo de evangelismo. E a gente percebe que eles começam com essa estratégia e funciona. Às vezes você fica tentando evangelizar um vizinho teu durante muito tempo, e aí chega um dia, aquele povo bate lá na porta dele, oferece uma revistinha, a gente quer vir aqui estudar a Bíblia com você. Vocês conhecem essa história, né? Aí a gente quer vir estudar a Bíblia aqui com você, e aquele vizinho que nunca atendeu a um convite de ir para a célula e na igreja, quando tu olha, o que está acontecendo lá? O povo está lá com a revistinha fazendo estudo bíblico, e não demora muito, você vê aquele seu vizinho querendo pregar a doutrina dele para você, sim ou não? E começou como? Com alguém durante anos. E aí você pensa, foi na primeira vez? Não, aquele teu vizinho, como você falou para essa turma, não quero, hoje não, hoje eu estou ocupado, não, hoje não dá. Mas um dia ele parou para ouvir, e foi suficiente para começar um estudo bíblico na casa dele. Que a gente chama isso de quê? Como é que a gente chama isso? Um estudo bíblico na casa da pessoa? Célula. E Deus chama isso de a bênção sobre cada família na terra. Deus chama isso de entrou salvação naquela casa. Quando a igreja despertar para essa convocação de que quando o Senhor fala de ganhar almas, Ele não está falando de uma alma por cada casa. Ele está falando de uma alma ser a porta para ganhar toda aquela casa. E a gente não tem muitas vezes essa noção de que pregar o evangelho para uma pessoa, na verdade, nós estamos pregando o evangelho para uma multidão. Quando você recebe esse entendimento e quando esse peso vem sobre você, você não vai desistir facilmente de uma pessoa. Eu sei que depois desse congresso, você vai ligar para pessoas que fazem meses que você não telefona. Você vai encontrar com pessoas que faz muito tempo que você não encontra. Você vai procurar pessoas que você já tinha dito assim: Deus, eu entrego nas tuas mãos. Eis que te digo, servo, eu venho de longe, meus pés levantados e vindo num carro para te dizer: você entregou nas mãos do Senhor, e o Senhor entregou foi nas tuas mãos. Deixe de ser cara de pau, querer devolver para Deus aquilo que Ele mandou para você fazer. Mas é que é difícil, a pessoa é difícil. Olha essa história, irmãos. Olha essa história que eu contei para você.
esposa orou 22 anos por um homem violento, um homem agressivo, que xingava, que rasgava a Bíblia, que proibia ela de ir para a igreja. E depois de 22 anos, ela teve a alegria de ver toda a casa dela salva. Não só o marido, os sobrinhos, os cunhados, os irmãos. E imagina a alegria dessa mulher acompanhando o marido de cidade em cidade, abrindo igrejas, construindo templos. Eu fico impactado com histórias assim, porque você, quando prega o evangelho para uma pessoa, você pode estar pregando o evangelho para alguém que daqui a alguns anos vai revolucionar o Brasil, vai ser um missionário de destaque, um pregador do evangelho, de arrastar multidões. E saiu do teu evangelismo, saiu do teu discipulado. O negócio é que, como a gente tem uma tendência a falar assim, não vai dar certo. São poucas as pessoas que, quando a gente apresenta um projeto, ela fala assim, vai dar certo, glória a Deus. A maioria diz assim, pensou bem? Está tudo realmente planejado? Será que vai dar certo? Quando não, diz assim, uma vez eu tentei isso, não deu certo não. Eu conheço um pastor que tentou isso e não deu certo não. A gente tem uma tendência para negativar as coisas. Mas Deus trabalha com a fé. Deus trabalha com a esperança. Deus trabalha com um milagre. Você é o agente de milagres que Deus precisa em Marituba. Você é o agente de milagres que Deus vai usar em Marituba para esse avivamento. Mas isso não vai acontecer se você só ficar dentro da igreja. E nós estamos, como igreja, sendo atacados por uma regência espiritual contrária ao crescimento. Para quê? Para nos confinar novamente dentro dos templos. A pandemia, aquelas histórias de lockdown, a maioria dos pastores com quem eu converso, do Pará e do Brasil, falam que depois da pandemia a igreja mudou. E o povo não voltou ainda. O povo não voltou para as células, o povo não voltou para os templos. Isso é verdade aqui em Marituba também? É verdade também? A coisa está difícil assim? Alguns sim, outros não. Mas no geral está assim. No geralzão está assim. E aí, a gente, pós-pandemia, deixou de ser uma igreja que vai buscar o perdido para ser uma igreja que está tentando manter, está tentando salvar quem está dentro. Ao invés da gente voltar a ser a igreja que paga qualquer preço para ir buscar o perdido, mas após se a gente for buscar o perdido, quem está dentro da igreja sai. Se a gente não alimentar a ovelha que está dentro da igreja, para ir buscar lá o perdido, aí quem está dentro da igreja fala, não, a igreja só se preocupa com quem está lá fora, com o perdido. Deus vai trazer cura, vai trazer libertação sobre a igreja. E a visão celular é uma dessas ferramentas, queridos. Por quê? Porque Deus começou toda essa história de ganhar o perdido, lançando uma palavra sobre as casas, lançando uma palavra sobre as famílias. E o nome que hoje a gente tem, célula, é profético. Diga para a pessoa ao seu lado,
célula é um nome profético. Queridos, a biologia nos ensina que tudo começa a partir de uma célula. Uma célula carrega a informação completa que todo ser vivo precisa. Se você quiser um dia levar na sua igreja um professor de biologia para ele dar uma aula para você sobre célula, sobre a célula viva, vale muito a pena. Você vai ter tanta revelação sobre como a igreja funciona. E você vai conseguir entender a importância de uma célula nas mãos de Deus. Vai poder entender o poder de uma célula no processo de avivamento e de transformação de uma rua, de um bairro, de uma cidade, de um estado, de uma nação, de um planeta. Porque foi Deus quem criou a célula. O ser humano dentro do útero, a fecundação é a partir de uma célula. Quando a fecundação acontece, começa um processo dentro da célula que vai ser o ambiente aonde aquela vida vai ser gerada. Então, quando a igreja hoje fala em célula, a gente tem que lembrar que esse é um dos nomes que a igreja tem no Novo Testamento: corpo de Cristo. E os antigos homens de Deus que foram usados para o evangelho chegar até nós diziam assim: corpo vivo de Cristo. Corpo vivo. Isso faz uma diferença muito grande, você não dizer apenas corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo pode estar se referindo a um corpo morto. Mas quando você fala o corpo vivo de Cristo, você está dizendo que Cristo está vivo e que o corpo dele na terra está vivo. Então imagine que se essa é a comparação que o Novo Testamento faz, de que a igreja é o corpo vivo de Cristo na terra, as células fazem parte do corpo, sim ou não? Os corpos são feitos de células. Então a célula não é uma invenção humana. As células dentro da igreja não são uma invenção evangelística. Elas são uma revelação divina de como o corpo vivo de Cristo funciona. Os grandes templos, as igrejas grandes, elas são constituídas, quando elas são saudáveis, elas são constituídas de ministérios, de departamentos, ainda que elas não tenham células, ainda que elas não tenham grupos familiares, por exemplo, não tenham grupos de estudo bíblico, mas aquela igreja, mega igreja, vou falar de uma que a gente conheceu recentemente. Nós fomos visitar um discípulo nosso na outra América, e ele está frequentando a igreja da Lagoinha de Orlando, e ele faz parte da liderança do pastor André Valadão, e a gente ficou hospedado na casa dele, e a gente aproveitou para absorver aquela experiência. E eu falei: qual é o êxito disso? O que é que o pastor André Valadão está fazendo de diferente? Ele falou: nada, ele só está aplicando aquilo, o que ele viveu lá no Brasil, e ele toda vez diz: eu sou muito grato a Deus pelo tempo que eu andei com o apóstolo René Terranova, porque o que eu estou aplicando aqui é o que eu aprendi com vocês. Então ele tem uma mega igreja hoje nos Estados Unidos, mas o que sustenta aquela igreja, ele chama de GC, grupo celular, ou grupo caseiro. Cada líder tem liberdade para chamar, mas a sigla é GC. O que são? As nossas células.
É uma mega igreja, mas está funcionando através do quê? Daquilo que é minúsculo. Para destruir um corpo saudável, basta uma célula entrar em pânico. Sabe o que acontece quando uma célula no corpo entra em pânico? Sabe ou não? Câncer. Uma célula, ela começa a trabalhar diferente do que ela foi criada para trabalhar. E apenas uma célula disfuncional, ela influencia outra célula a ser disfuncional como ela, vai se juntando, vira um tumor, e esse tumor, se assumir uma característica agressiva, é chamada de tumor maligno, que a gente conhece como câncer. E alguns deles, a maioria deles, dá muito trabalho para você vencer. E outros não se vence, acaba levando a pessoa a óbito. Agora imagina numa igreja, o irmão está lá sentadinho no banco, e ele tinha que estar alinhado com todo o restante da igreja, mas ele está sentado lá no banco. Quando o pastor fala assim, vamos orar, aí ele diz de lá, orar e não agir não adianta nada. Aí o pastor fala, vamos agir, aí ele diz de lá, agir sem orar não funciona também. Vamos orar e agir. Falar isso porque é os outros que faz, ele não vai fazer. Aí ele diz, eu vou na frente, todos vão comigo. Quero ver quanto tempo isso vai durar. E não demora muito, ele não está mais sozinho no banco fazendo essas coisas. Ele está lá no banco, sozinho, dizendo, para que esse negócio todo num congresso? Podia ter juntado tudo isso para dar aos pobres. No tempo de Jesus já tinha gente que falava isso. Você está entendendo? As células, na verdade, não começam nas casas. Elas começam dentro de nós. Nós somos uma célula. Bate assim no peito e diz, eu sou uma célula viva no corpo vivo de Cristo Jesus, que é eterno. A partir de uma pessoa começa uma célula. Ela ganha mais outra pessoa, ela se junta com mais outra pessoa e começa uma célula. E o objetivo é a família, porque sobre essa pessoa, sobre essa célula, está a promessa, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. As células, elas têm um DNA, que até na hora da doença não muda, querido. Eu acabei de te dar o exemplo disso. Uma célula, ela começa a agir diferente da programação dela, mas ela não muda a essência da criação dela. Por quê? Porque a célula doente vai fazer o quê? Multiplicar. Todos nós nascemos de novo. Quem aqui nasceu de novo? Levanta a mão. Quem aqui nasceu de novo? Todos nós nascemos de novo com o DNA de Cristo Jesus. O nosso DNA espiritual não é de Adão, o nosso DNA espiritual é de Jesus, o último Adão, o Adão perfeito. Todos nós nascemos com esse DNA. Então, todos nós que nascemos de novo, somos uma célula da eternidade. Você é uma célula viva da eternidade na terra. E você foi colocado na terra para multiplicar a eternidade. O Evangelho de João chama essa multiplicação da eternidade na terra de vida em abundância. Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundante é aquilo que não se consegue conter, irmãos.
que você não contém. Então nós fomos criados e nós nascemos de novo com uma ordem espiritual de natureza de multiplicação, de crescimento. Hoje a nossa sociedade está distribuída em várias tribos, sim ou não? Alguns anos atrás tinha a tribo daqueles que tinham cabelo no olho, né? E gostavam de fazer assim com a cabeça. Bastava um na igreja, daqui a pouco tinha um bocado, né? E aí a gente estava pregando, não sei se o bispo passou por isso, a apóstola, os pastores, mas a gente estava pregando e a gente vinha as cabecinhas fazer. Parecia que era marcado no relógio. Isso é o que? Lineal de multiplicação. O cara começa a usar preto. Sabe o que é? É escolha, tal, então, meu perfil. É dele. Daqui a pouco tem outro. Na outra semana tem outro. Um dia começou um negócio desse lá em Santa Teresa. Eu falei, rapaz, como eu queria que fazer célula fosse fácil assim. Mas é interessante. E cabeludo então? Tem uns que ficam muito feios. Mas ele nem se importa. O negócio dele é que ele agora faz parte de uma célula dos cabeludos. Houve um tempo que tinha um negócio os homens usar calça. Me perdoe, a calça só não caía por causa daquele negócio que Deus criou no homem, que enganchava ali. Mas se não fosse aquilo, aí ela ia parar no joelho. E eles andavam assim, ó, que era para a calça não cair. E achava bonito. E aí a gente dizia, isso é ridículo. Mas não demorava muito, tinha um bocado. Sabe o que é isso, irmãos? Nós temos o DNA da multiplicação. Nós fomos criados para crescer. Nós fomos criados para influenciar, para governar. Nós fomos criados para multiplicar, irmão. E eu vou até Jesus voltar dizendo para todas as igrejas: ei, o natural de Deus, o sobrenatural de Deus, o físico de Deus, o espiritual de Deus é crescer, é multiplicar e expandir. Não é agradável a Deus a igreja, a pessoa, o ministério, a célula que não cresce. Deus fez você, Fernandinho fez uma música alguns anos atrás que era tremendo, que é como que era? Essa é minha hora de brilhar. E ele falava no refrão, eu sou de Cristo. E eu falava, gente, alguém teve coragem de vencer a crítica de isso aí é orgulho, isso aí é meio carnal, você gritar que Deus te fez para brilhar. Não, você é a luz do mundo, está escrito, vós sois a luz do mundo e o sal da terra, e a luz é feita para brilhar. A luz não expande, a luz não espalha, a luz não multiplica trevas. A luz, ela multiplica, expande e espalha brilho. Você tem o brilho de Cristo em você. Isso é a nossa célula, e é essa informação que a gente tem dentro de nós. Essa é a informação que cada
filho de Deus tem dentro do corpo de Cristo? Crescer, 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 crescer. Eu era joia de Cristo. Quem aqui já foi da classe Joias de Cristo? Pequeninos, soldadinho de Cristo, as meninas eram florzinha de Cristo, e a gente cantava, eu vou crescer, eu vou crescer. Por quê? É só porque é uma música para criança? Não. Isso é o DNA espiritual que Deus plantou sobre todo filho dele na terra. E quando a gente nasce de novo, esse DNA é tocado pelo espiritual. Então, não é normal uma pessoa não ganhar vidas. Não é normal um salvo em Cristo Jesus não ganhar vidas. A igreja está convivendo com essa anormalidade há muitas décadas e séculos. E Deus está convocando a igreja para colocar essa enfermidade na cruz do Calvário, porque Jesus levou sobre ele toda enfermidade, toda doença, inclusive as espirituais. Diga para o irmão aí do seu lado, você vai me ajudar a liberar a unção e a autoridade do nome de Jesus essa noite. Diga para a pessoa ao seu lado, não é normal o crente não frutificar. O normal de Deus é crente frutífero. Amém? Isso tem que incomodar você. Isso tem que incomodar todo crente. Eu passei uma experiência há uns 10 anos atrás. Um jovem cheio de potencial foi alcançado numa célula, fez todo o processo da visão, e como ele já tinha tido uma experiência em outro ministério, só ficamos sabendo depois, porque até então nós acreditávamos que ele tinha sido alcançado do zero, mas não, ele já tinha tido uma experiência. De repente ele começou a falar na célula, ele começou a falar para o discipulador dele, até um dia que ele veio e comentou comigo, o senhor não sabe pregar teologia não? Eu falei, opa, como assim pregar teologia? Não, tudo aqui nessa igreja é ganhar vidas. O senhor não fala sobre assim, esses temas atuais? Eu falei, quais são os temas atuais? O senhor podia falar, por exemplo, da ação da igreja no meio dos menos favorecidos. Eu falei, uau! Mas eu acredito que quando eu falo de ganhar vidas, uma vida que é alcançada entre os menos favorecidos, vai influenciar todos os outros menos favorecidos. É uma questão de ponto de vista, querido. Agora, se você quer que eu fale de manter o menos favorecido, cada vez menos favorecido, para eu continuar tendo que ir lá e manter ele menos favorecido, não conta comigo não. Isso para mim não é um tema atual, isso é um tema eterno. Eterno? Eu falei, o inferno é cheio de menos favorecidos. Nenhum deles no inferno quis o favor de Deus. O céu é o lugar dos mais favorecidos, porque todos eles quiseram o favor de Deus. Agora eu estou vendo por que todos falam igual o Senhor. Eu falei, eu falo igual a Bíblia. Eu penso diferente. Eu falei, pode até pensar diferente, mas não vai mudar a Bíblia. Nós fomos enviados para salvar o que se havia perdido. A igreja está na terra para salvar o que se havia perdido. Inclusive, uma das críticas das pessoas que pensam como você é justamente que saiu da boca de Jesus. O que você está falando de pobres se os pobres vocês sempre vão ter?
É uma crítica que esse povo faz ao discurso de Jesus. É quando ele fala sobre os menos favorecidos. O senhor tem resposta para tudo. Eu falei, não, a Bíblia tem resposta para tudo. O negócio é que eu só procuro resposta na Bíblia. Aí, não demorou muito tempo. Ele saiu. A gente não viu mais ele. Depois de alguns anos, acho que 1 ano ou 2, a gente estava num evento de unidade e ele veio me abraçar. Me abraçou e disse assim, quero também te pedir perdão. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o senhor estava certo. Hoje eu faço parte do ministério tal, sou líder de célula e entendi que eu sou um ganhador de vidas. Eu estou dando fruto lá de uma semente que o senhor plantou e eu quase rejeitei. Mas Deus fez a semente vingar em mim. Eu falei, quantas células você tem? Ele falou, eu já multipliquei algumas vezes. Eu estou supervisionando 17 células. Eu falei, está na hora de voltar. Eu não aguentei não, gente. Eu falei, eu aceito, eu libero o perdão, eu aceito o pedido de perdão, o abraço, mas está na hora de voltar. Venha ser frutífero onde a semente foi lançada. Aí ele riu junto comigo, me abraçou, meu pastor e tal. Você entende isso? Querem que a gente fale sobre outra coisa, faz parte da artimanha do inimigo, deixar a igreja bitolada nas questões de igreja. A igreja não está na terra para ser igreja. A igreja está na terra para fazer o que Deus mandou. E é Deus quem faz a igreja ser o que ela tem que ser. A gente não precisa tomar o lugar de Deus. Mas se a gente só fizer isso, a igreja só existe para isso, gente. Nós nascemos com o DNA de multiplicação. As nossas células estão se multiplicando. Quem aqui o cabelo cresce? Só isso? Levanta a mão, gente. Teu cabelo cresce, você corta, ele cresce de novo. Alguns irmã. Não, faça isso não, levanta a mão também. O pouquinho que resta, os heróis da resistência aí, o remanescente fiel. Eu posso brincar porque eu também estou com o remanescente fiel já aqui. O cabelo que cresce é a célula se multiplicando. Sim ou não? Quem corta a unha? Corta a unha uma vez na vida? Depois que você corta a unha, o que acontece com a unha? Ela cresce. O que é o crescimento da unha? Multiplicação das células. É por isso que o pastor Marcos Salles fez aquela música. A perseguição não parou. Rapaz, batem na gente, não adianta. A gente continua crescendo. Tentam prender, a gente continua crescendo. Tentam calar, a gente continua crescendo. Tentam entristecer, a gente continua crescendo. Nós fomos criados e nascemos de novo para crescer. Não é normal um crente estéril. Não é normal uma célula estéril. A célula que fica 10 anos com os mesmos membros, com os mesmos discípulos, não é normal. Quando o apóstolo René começou a falar sobre isso, e falar de migrar célula para cá, migrar célula para lá, alguns dizem, apóstolo, o senhor tinha que ter coragem de dizer assim, uma célula que fica 2 anos do mesmo tamanho, já não é mais uma célula, é um tumor cancerígeno no corpo de Cristo. Aí ele falou, se Deus der essa revelação para você, pegue o microfone e fale você, eu que não vou. Aí o cara virou e falou assim, mas o senhor concorda? Ele falou, concordo.
Mas como Deus deu para você, eu que não vou meter minha cara a tapa aí para a igreja. Mas é verdade. Uma célula que fica 2 anos do mesmo tamanho, você quer migrar, não consegue. Você quer fechar, não consegue. Você quer multiplicar, não consegue. Por quê? Porque ela parou no seu DNA. A visão, ela é celular, porque Deus plantou essa visão já na nossa genética física. E a nossa genética espiritual não é diferente. Olha lá em Isaías capítulo 8, verso 18, diz que o Senhor Jesus vai se apresentar diante de Deus dizendo: eu estou aqui, mas eu trouxe comigo todos os filhos que tu me destes. Então, se nós somos, o nosso alvo é sermos igual ao Senhor Jesus, nós precisamos ser em tudo. E isso significa, inclusive, em eu me apresentar diante de Deus com os filhos que Ele me deu. Quem são os filhos que Ele me deu? Aqueles que eu fui buscar com o Evangelho da salvação. Querido, você não foi salvo para ser membro de igreja. Você não foi salvo para ser discípulo de geração. Você foi salvo para ser multiplicador da graça e da glória de Deus através do Evangelho da salvação. Você foi salvo para ser ganhador de almas. Você foi salvo para salvar o que se havia perdido. E eu quero lhe mostrar que Jesus seguiu esse modelo. Eu quero que você abra comigo, por favor, rapidamente 3 textos. Eu vou ler 3 textos juntamente com você. Primeiro em Marcos capítulo 2, verso 1. Marcos capítulo 2, verso 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava na sua casa, ou em casa. Evangelho de João capítulo 1, verso 39. Respondeu-lhes Jesus: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. E você pode continuar a ler o texto de João 1 em casa, e você vai ver que esses dois quem eram? André e outro discípulo. André, irmão de Pedro. André levou Pedro no dia seguinte para conhecer Jesus, dizendo: achamos o Messias. Aonde começou o discipulado de Jesus? Dentro de uma casa. Ele tinha casa. E ele levava os discípulos para onde? Para a casa dele. Não ficou no barco, não ficou na praia, não levou para a sinagoga. Aonde ele levou primeiramente os discípulos? Para dentro da casa dele. E ele entrou na casa dos discípulos. Sim ou não? Jesus entrou na casa de Pedro e a sogra dele estava doente. E Jesus curou a sogra de Pedro aonde? Dentro da casa dele. Jesus entrou dentro da casa de Zaqueu. E lá ele faz uma declaração de onde nasce a resposta de Paulo para o centurião. Porque quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele disse: hoje entrou salvação nessa casa. Lembra quando Jesus enviou os 70? Quando Jesus enviou os 70, ele disse: a casa que te receber, ficai ali, e deixai sobre ela a sua paz. Aquilo vai ser uma casa de paz. Mas se eles não te receberem, quando sair fora da cidade, bate o pó, para que essa cidade não possa dizer: ei, não nos julgue com tanto rigor, porque tem pó da nossa cidade
nos pés daqueles que anunciam ou que anunciaram as boas novas. Não vai ter nem essa misericórdia de ter sobrado pó nos pés daqueles que anunciaram as boas novas. Jesus mandou eles irem como? De templo em templo? De rua em rua? De casa em casa. Então, Jesus dá uma direção e um modelo. Eu quero mostrar para você o que aconteceu depois da ressurreição. Atos, capítulo 2, verso 2 primeiro. Atos, capítulo 2, verso 2 primeiro. Eles estavam reunidos. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu o quê? Toda a casa onde estavam assentados. O batismo com o Espírito Santo, o evento que a gente chama de Pentecostes, que dá origem ao que nós somos, pentecostais, aconteceu dentro de um templo? Não. Aconteceu dentro de uma igreja? Não. Aconteceu dentro de uma empresa? Não. Aconteceu onde? Dentro de uma casa. Porque depois que Jesus ressuscitou, os discípulos, os 12, continuaram seguindo o modelo de Jesus. Aonde eles se reuniam? Nas casas. Ah, foi só essa vez? Não. Atos capítulo 2, verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Tem gente que acha ruim de vir 2 vezes no templo na semana. E gosta de falar, a igreja primitiva. Pois é, a igreja primitiva ia no templo todo dia. Eu me lembro quando a Visão Celular no modelo dos 12 trouxe esse modelo de ir no templo todo dia, fazer a oração 6 horas da manhã. O encontro do Mover Celular, o 1, a gente jejuava durante 90 dias. E nos últimos 30 dias, nós íamos todos os dias no templo para ofertar, ceiar e ser ungido. Qual era a marca desse encontro do Mover Celular? Multiplicação das células. É aquela da águia, do peixe e... O leão. Eu já ia falar ovelha. O leão. Águia, peixe e leão. E geralmente a ornamentação era uma rede e um bocado de peixe pendurado. E aquilo mexia com a igreja. Mas o que mexia com a igreja? A ornamentação? As palestras? A revelação? Não. Um jejum de 90 dias. E os últimos 30 dias a quebra de decreto com unção. Primeira vez que nós fizemos em Santarém, Varlinda e eu, nos últimos 30 dias do jejum, nós íamos no templo 3 vezes, porque o povo não podia, não dava para ir todo mundo num horário só. Então nós fomos às 6 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. E um dia, quase meia-noite, bateu uma enfermeira lá em casa, dizendo: a senhora pode pelo menos me ungir? Eu não sei se tem pão e vinho aí, mas está aqui a oferta, a senhora pode me ungir? Eu estava de plantão e agora fui chamada, tenho que entrar em outro plantão. Isso é lindo. Mas sabe, irmãos, tem que se pagar preço. Isso é o DNA de crescimento. Isso é o DNA, aquela palavra de ontem à noite, né? É uma guerra. Se você quer crescimento, tem uma guerra. O meu neto mais velho tem 18 anos. E nos últimos 18 anos, muitas vezes quando ele foi dormir lá em casa, nós tínhamos que fazer massagem nele, porque o crescimento nele era doloroso.
os ossos dele doíam. Às vezes estalava na hora que estava doendo. E nós fazíamos massagem, ungíamos, orava. Quando ele tinha 11, 12 anos, gente, ele chorava demais de dor. Dava, principalmente quando ia dormir. Que os médicos dizem que é quando acontece o crescimento, na fase de crescimento. Crescer dói. Eu acho que é por isso que alguns desistem mesmo. É porque dói. Mas mamãe dizia assim: se o remédio não for amargo, desconfie, porque remédio bom é aquele que dói. E aí não é que é verdade? Você toma pílula, você toma xarope, né? Toma líquido, o negócio demora. Aí você fala, não dá mais para esperar. Vai para a injeção, é de um dia para o outro. É assim ou não é? E quando a injeção não é aquela aqui, é aquela na veia, irmão, eu sei o que é isso. Eu tive uma inflamação no sangue, eu tomei 18 injeções de bezetacil. Cheguei lá no primeiro dia, um japonesinho assim de 1,5 m olhou para mim e fez: melhor não ser aí, pode dar. Ele falou, tem que ser dia sim, dia não, tá? Vou aliviar para o senhor, melhor seria todo dia. Mas a calibragem aí que o médico passou, eu vou fazer um dia sim, um dia não. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, melhor não ser aí. Vai dar. Tá. Passou um dia, no outro dia eu já cheguei assim, ó. E quando passava o outro dia, eu já ia com o outro lado. Quando terminou, irmãos, eu já quase não conseguia sentar. Ô negocinho que dói. Só que nunca mais eu tive problema no sangue. Doeu, mas resolveu. Então, ganhar vidas não é fácil. Fazer célula não é fácil. Mas é o que Deus quer. É o que agrada a Deus. E é a maneira mais saudável de crescimento que tem na igreja hoje. Ei, eu ando com o apóstolo René há muitos anos e na visão celular eu já fui enviado para diversos lugares do Brasil e fora do Brasil. E eu vou te dizer, os pastores contam as mesmas experiências. O povo que permanece fiel é o povo da célula. Aqueles que não gostam de célula, saem. Aqueles que não gostam de célula, às vezes nem vêm. Mas a turma que fica, a turma que ora, a turma que dizima, a turma que oferta, a turma que levanta o ombro, a turma que socorre, a turma que vence, a turma que prospera, a turma que avança, é sempre aquela que está fiel na célula. Os que abandonam, desanimam. Então olha aí Atos capítulo 2, verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão onde? De casa em casa, e ainda mais, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. De casa em casa. Diga a pessoa ao seu lado, de casa em casa. Atos capítulo 5, verso 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então, anote esse verso aí. Atos 5:42, porque é onde eu vou parar hoje à noite. Eles perseveravam no templo e de casa em casa não cessavam de fazer o quê? De ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. O que é isso? É o que a gente hoje chama de célula. Como é que a igreja
primitiva, no primeiro batismo teve 3.000, no segundo batismo teve 5.000, só de homens. Não foram contados mulheres e crianças. Como eles conseguiram isso? Atos 5:42. Todos eles, não eram só os apóstolos, não eram só os discípulos, todos eles, de casa em casa, faziam o quê? Anunciavam que Jesus é o Cristo. Agora, sujeito hoje vai bater na casa do irmão e vai falar do Flamengo, pô? Vai falar do Papão, vai falar do Remo, vai falar de futebol. Aí, o ruim agora, apóstola do avivamento, eu vou olhar bem para a senhora, viu? É que agora até homem vai fazer visita e fala do dorama. O tal do dorama. Irmão, vai ler a Bíblia, irmão. Escuta, servo amado. Porque não dura menos de 35 minutos. E é pobre de interpretação, viu? Eles tudo têm a cara igual. Então, minha mãe dizia que gosto não se discute, se lamenta. Aí a mãe da Varlinda dizia assim: uns têm gosto, outros têm agonia. Porque eu fui tentar fazer a pesquisa, me deu agonia. Então eu já vi que eu não gosto. Mas irmãos, vai fazer visita. Vem cá, eu te ajudo. Obrigado. Aí, vai fazer a visita. O que a Bíblia nos mostra? Iam de casa em casa e não cessavam de pregar e ensinar Jesus, o Cristo. Vamos ficar em pé, eu quero liberar essa palavra como uma oração sobre a sua vida. Ó Deus, todos que estão neste lugar, Pai, aqueles que nos acompanharam aí pelos dispositivos móveis, onde quer que estão, aonde essa palavra alcançar uma pessoa, eu te peço que a unção da tua palavra, com a revelação do teu Espírito, alcance cada um deles, e que essa propriedade seja colocada e gravado neles como identidade. Eles são células de multiplicação, eles têm o DNA de crescimento, eles têm a natureza de frutificação. Toda a vida nasceu em ti, Deus Criador, nosso Pai, e nos fizestes a tua imagem e semelhança. Então ativa hoje em cada um deles essa autoridade, esse poder da essência e da natureza de frutificação que o Senhor nos criou, de multiplicação que o Senhor deu ao nascermos de novo. Que cada um deles aqui não seja apenas ganhador de vidas, não seja apenas multiplicador de células e discípulos, mas que hoje venha uma unção ressuscitando, ativando sonhos, ativando